quem ainda não conhece a Lúcia, você pode contar pra gente um pouquinho sobre você, o que você faz? Eu sou mãe, vó, é, simplesmente Lúcia. Eu fico em casa, eu cuido das minhas coisas, eu faço artesanato, e gosto Porque é uma muito, delícia, né? Fazer artesanato. Né? e gosto muito do que faço. Coisa boa. A Lúcia é isso. Simples. Lúcia, a gente te trouxe aqui porque a gente sabe que você tem histórias lindas e muito fortes, né? Também para contar, a gente diz, na verdade, linda sim, no sentido de você resignificou tudo isso, né? O que não foi fácil na sua história. Mas conta um pouquinho pra gente como que é a história da Lúcia, desde lá atrás, de onde você veio, você é de Goiânia mesmo? A Lúcia veio de Rio Verde. É uma história assim bem complicada desde os primórdios, né? Hoje eu tenho 66 anos. Eu sou filha natural de uma mãe solo com 2 filhos e um pai casado com 5 filhos. Então a história já começa aí, a superação já começou aí, né? Casei muito nova, com 17 anos. Criei muito nova, meu primeiro filho foi com 17 anos também. E nessa história, antes de você continuar, nessa história que você diz aí de pai, mãe, como que era para você lidar com essa situação? Existia alguma dificuldade por ter os pais, né, nessa situação? Não existia, porque eu fui criada até 29 anos com o pai morto. Você entendeu? Você não conhecia? Não conhecia. Com 29 anos que eu soube que eu tinha pai, e com 35, 36 anos eu tive a curiosidade de conhecer o pai e comecei a especular quem é, porque eu fiquei sabendo que tinha com 29, mas não me interessei, porque até ali eu já tinha vivido sem pai. E dali para frente eu achava que não precisava. Você entendeu? Sim. E aí, depois que eu criei meus filhos, tudo, eu tive curiosidade, quero ver. Mas não tive a oportunidade, porque quando eu procurei, ele já tinha falecido com 3 meses. Então, eu não conheci meu pai. Não chegou a ter nenhum contato. Não tive. Então, já superei frustração. E depois disso, criei meus filhos. Você teve quantos filhos? 4. Perdi uma gravidez, na verdade 5, né? Perdi uma gravidez de 6 meses. E essa perda foi em decorrência do quê? Ela foi um parto prematuro. A criança chegou a nascer? Nasceu com vidinha, mas na época 6 não meses, tinha 6 já tava meses. formadinha. Na época não tinha, nem neonatal, UTI neonatal não existia dentro de Goiânia. Você saiu de Rio Verde casada já e veio para Goiânia? Eu vim para Goiânia com 11 anos. Ah. Com 17 eu me casei. Criei o Rodrigo e a Suzana. Perdi uma gravidez de 6 meses. E criei a Deidre e o Clayton Filho. E mais sobrinhos, né? E mais. Teve sobrinha, teve a Gisele, que morou comigo, a Cristina morou um tempo. Cunhado também. Meu cunhado, Tchãozinho, também, ficava por ali. Tinha os agregados. A casa sempre cheia, movimentada. Sempre muito cheia, muito cheia. Os colegas, minhas filhas, meus filhos, não iam para as colegas vinham para a nossa casa. Você entendeu? Então você era a mãezona, né? Era isso. Até hoje as colegas da faculdade falam, aquelas coxinhas, aqueles enroladinhos, nossa, você entendeu? Boa, né? Muito boa, muito boa. E como que começou essa questão? A gente já vê que a sua história, ela já vem, a questão da perda dos filhos, já teve logo na gravidez. Essa foi a primeira gravidez que você teve, que você perdeu? Não, a terceira. A terceira. É. Tá.
Mas e como foi? Você teve esses 5 filhos, um deles você perdeu, né? Quando tinha 6 meses, como você disse. E aí depois você chegou a perder o primeiro filho. Foi quando? 2010, ele era dependente químico e morreu de tiro, né? Houve uma briga penso que de facção, não tenho certeza, e saiu o tiro e ele estava no meio e ele pegou. Você sabia disso na época? Que ele era dependente com que ele químico? mexia, Muito. Foi uma luta. Quando que ele começou a usar? Ele começou a usar droga com 13 anos. Uma criança. Uma criança. E quais foram os primeiros sinais que você via? Um dinheirinho da bolsa que sumia, você entendeu? Um boné que comprava para ele que não aparecia mais em casa. Assim, esses pequenos detalhes do dia a dia, né? E aí a gente aí começou a saga da luta, né? De acompanhar, de ir para a escola junto. Eu cheguei a sentar com ele dentro da escola para poder... Para ver se ele realmente estava estudando. Para não largar a escola, porque chegou no momento que ele falou para mim, não compra livro, para mim não compra caderno, eu não vou para a escola mais. Mas ele chegou a concluir? Ou... Não, ele fez a 5ª série. E parou? Parou. Por conta da droga. Por conta da droga. E ele não queria ser ajudado também? Não, ele... Olha, gente, é muito difícil explicar, porque o Clayton Filho era assim, era muito bom, muito inteligente, muito carinhoso, você entendeu? Mas quando tinha droga, era outra pessoa, né? Era uma pessoa que agredia, que queria dinheiro, que queria tudo. E eu e meu marido e eu fizemos assim tudo por ele, você entendeu? Ele não recusava ajuda, Só né? não comprava droga, mas pagar já pagava muitas vezes, sabe? E assim, luta, internação, sabe? Oração, campanha, mudança de estilo de vida, um monte de coisa, sabe? Assim, o afastamento da família, porque todo mundo afasta, você entendeu? A gente fica muito solitário. É muito difícil. Até que chegou um dia que não teve condição mais, né? O último tratamento dele que a gente fez foi em Sorocaba. Ficou numa clínica lá de Sorocaba. Mas quando ele terminou o tratamento, concluiu tudo, tratou, viu como tudo que era estragado nele, arrumou. O dente, o rim, sabe, tudo. Mas o mais importante, que era parar de usar droga, ele não conseguiu. Não, e ela me contou uma história que eu achei interessantíssima, né? Que a psicóloga que fazia acompanhamento com ele chegou a apaixonar nele. Apaixonou nele. Então, assim, de tanto que ele era carismático, e realmente você vê as fotos, né? Ele era um homem muito bonito. Era muito bonito. Muito bom de lidar, muito... Era assim, lá no setor já tem 10 anos, 13 anos que ele morreu, uma coisa assim, 13 ou 14. As pessoas ainda lembram dele, ele era o pai dos dependentes químicos da região. Ali ele dava comida para quem estava com fome, ele dava remédio para quem estava doente, você entendeu? É muito triste o que a droga faz, né? Muito, o ser humano. O que acontece muito, né? Pessoas boas. E ele morreu, ele não estava drogado. No dia. Sabe? No dia que ele morreu, ele não estava usando droga. Ele morreu hoje, vamos supor, hoje. Amanhã, 5 horas da tarde, ele ia internar novamente. Meu Deus. Sabe? Meu genro que estava cuidando para poder levar ele para internar. E meu genro falou para ele assim, cara, interna hoje. Foi os últimos dizer dele com o meu genro. Aí ele falou assim, não, eu vou internar amanhã. Ele falou, cara, mas se você morrer de hoje para amanhã? Caramba, sério? Aí ele falou, mas você não falou para mim que quem crê em Jesus, mesmo que morto, viverá? Meu Deus.
Parece que já estava Forte, sentindo. é. O Edson falou, não, eu falei isso mesmo. Meu Deus. É Aí muito triste. naquela noite ele morreu. E essa conversa deles foi na volta do psicólogo. Meu genro levou ele Uhum. para o psicólogo e na volta ele falou. Não, e é Teve muito, essa conversa e falou isso pro meu genro. e é muito interessante, porque ele não recusa hora nenhuma, né? Ele Não. nunca recusou a ajuda. Ele aceitava. Aceitava. E ia. Para os outros acreditar nele, porque ele ia ficando Aham. desacreditado, né? Então tinha que ter alguma coisa para dar uma força. Cara, é muito triste olhar isso, justamente por essa questão, porque era uma pessoa boa, né, que tinha tudo para Isso. seguir em outro rumo. Tudo. Mas olha o que a droga faz com a pessoa, É. né? Você tem ali todo mundo para ajudar, e não é só aquilo ali, a questão da ajuda, porque aí vem essa questão de, igual você está falando, se foi facção ou não, né? É. Mas tem outras coisas por trás, Muitas. que às vezes a muitas pessoa até quer coisas. sair, mas quem está por trás não aceita, né? É E aí, muito difícil. onde entra essa questão aí de ser É. morto, de... E a pessoa, Acontece depois que usa muito, né? droga, ela conhece outros prazeres, né? Uhum. Então fica muito difícil Pra sair, não é voltar fácil. para o prazer antigo, prazer. Parece que né? não satisfaz, O né? corpo, É pouco. justamente. né? A gente é muito imediatista, então o que gera prazer mais rápido vai se tornando realmente um vício. Por que as pessoas também se viciam em exercício físico, né? Porque libera Exatamente. dopamina e tal. Então, quanto mais dopamina tá dentro do corpo, Melhor. circulando, mais você quer fazer, porque a sensação realmente ela é muito boa. É verdade.